Valendo. E aí, pessoal? E aí, Patrick? Tudo certo? Tudo certo, Giovanni, com você? Tudo certo. Então, começamos mais um podcast, né? O podcast cuja audiência, cujos entrevistados são interessantes, inteligentes, inovadores, né? E hoje, pelo que eu sei, temos mais um convidado que se encaixa perfeitamente nesses critérios, né? Sim, sim. E mais do que isso, Patrick, assim como nosso último entrevistado, lá o Ricardo Martins, ele também tem um currículo que não é óbvio, né? Um currículo, sei lá, multidisciplinar. Então, o termo correto não seria interdisciplinar? Assim fica mais com o nosso IN. O pior é que o senhor está certo. Acho que o Por senhor que está. pior? Pior. É melhor, né? Não, é pior porque o nosso convidado, além de ter um currículo interdisciplinar, ele é também torcedor daquele time na beira de um lago de Porto Alegre chamado Internacional, né? Felizmente, no dia da gravação desse episódio, o Grêmio está na frente por um ponto, né? Mas está na frente. E os dois de mãozinha dada por rebaixamento no Brasileiro, né? Os três, já que o teu São Paulo está ali, tá junto com a gente aí, né? Então é melhor a gente parar de falar de futebol e vamos ao que interessa aqui do nosso episódio, né? É verdade. Então, o senhor Patrick Nofel, faça as honras da casa e apresente o currículo interdisciplinar desse nosso convidado. Acho que Claro. agora, inclusive, acho que a gente tem que mudar de nome desse podcast agora. Mas vai lá, por favor. Vamos pensar nisso. Bem, o nosso convidado é graduado em Direito pela nossa querida Uniplac, tem mestrado em Administração pela Unisul e é doutor em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela UFSC. Na UFSC, ele também é membro do COMOV, Grupo de Pesquisa do Departamento de Engenharia e Gestão do Conhecimento. É consultor empresarial com mais de 26 anos de experiência, sendo sócio fundador da CETEG, uma das consultorias em gestão empresarial mais bem-sucedidas da nossa região. Então, senhoras e senhores, é com muita honra que apresento aqui o meu amigo Juliano Keller Alves. Muito bem. Obrigado, Giovanni. Grande amigo, grande história, né, que a gente tem juntos desde tanto tempo. Boa tarde aí, que bom, Patrick, que estamos juntos também. Bom falar com vocês. É isso, minha gente, né? Um pouco de mim vocês já falaram, né? Colorado, que sempre é uma coisa importante falar, né? Aquela coisa do sofrimento, a gente está amarrado junto aí, Giovanni. Né? A Pois gente é, fica brigando por esse estamos pontinho que você está juntos. falando aí. E além disso, né? Essa trajetória interdisciplinar que vocês falaram, né, que também chama atenção, porque né, inicia lá na Uniplac com o direito, e foi importante na minha trajetória estar com essa formação por conta de tantas coisas que na consultoria a gente precisa ter. Né. Ao longo do tempo, a minha carreira caminhou para a administração, né, e realmente é o que eu faço hoje, e a oportunidade do doutorado na UFSC foi para poder buscar disciplinas novas, e tem muita coisa de padronização que envolve a administração, e que a gestão do conhecimento está caminhando junto, né? A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas muito feliz de estar com vocês aqui e de poder colaborar com um pouquinho da minha trajetória e compartilhar coisas boas, compartilhar conhecimento, né? Como a gente aprende na gestão do conhecimento e que é tão importante para todos nós hoje em dia. A gente que agradece, Juliano, a gente que agradece. Para começar, Juliano, a gente gosta muito de perguntar para os nossos convidados como foi o início de carreira, né? Então a sua carreira ela é bem interessante, ela tem ali um perfil empreendedor bem forte, né? Pode nos explicar melhor esse caminho? E você pode deixar de fora o fato de que você foi colega de escola do Giovanni. Tá bem. Eu deixo essa parte para um outro momento, Patrick. Isso. Olha só, o que aconteceu foi o seguinte, eu fui 6 anos, durante 6 anos, no início da minha carreira, bem jovenzinho, eu fui funcionário de uma empresa em Lages chamada Encoff, que ela tá extinta hoje, né? E essa indústria foi uma indústria de confecções de roupas profissionais. E eu trabalhei por um tempo e lá eu agradeço muito ao diretor da empresa que está aqui em Lages hoje, trabalho na área trabalho no imobiliária hoje, né? E ele foi muito feliz comigo, eu fui muito feliz nessa empresa, porque ele acabou me fornecendo, me proporcionando capacitações naquela época, Patrick, para que eu pudesse conhecer um pouco mais de questões ligadas à gestão.
Então, lá nós implementamos programas tipo 5S, tipo planejamento estratégico. A minha primeira ISO 9001 da carreira foi lá na Incoff. Então, essa empresa tem um espaço especial na minha trajetória, né? E depois desses 6 anos lá dentro, já com uma história para contar, eu sempre falo, gente, né? Para quem começa especialmente, né? Tenha um caso, eu sempre falo, né? Tenha um caso, tenha 2 casos, tenha 3 casos para contar, né? E eu, com 21, 22 anos, Patrick, eu tinha o caso da Incoff, né? Os 5S lá, o planejamento estratégico, a ISO 9001, o gerenciamento por diretrizes, aquela linha do Falcone, para quem conhece, né? Que tanto ele trouxe do Japão e que nós fizemos meio que barba, cabelo e bigode lá na Incoff e tinham bons casos para contar. Era uma empresa média, nós tínhamos ali entre colaboradores próprios e terceiros 120, 150 pessoas mais ou menos. Então dava de fazer uma boa atividade de gestão ali dentro, né? Depois, né, quando eu meio que estava já finalizando a minha trajetória lá, aí sim é que começa um pouquinho da carreira empreendedora, né? A Fundação CERT, lá de Florianópolis, ela que está lá dentro da UFSC, que vocês conhecem, ela tinha um braço de consultoria em gestão e a Incoff recebia consultorias nessa área, né? E aí, aquela coisa, né? Tinha 15, 20 empresas em Lages recebendo consultoria da Fundação CERT. Eu lembro que, por exemplo, a nossa Transul, a Binotto, a Polpa de Madeiras e outras tantas empresas, outros que eu não vou lembrar agora, faziam parte desse grupo. A Minusa também fazia parte desse grupo. E aí, alguns coordenadores de qualidade iam se destacando e a gente era convidado para começar a ministrar treinamentos pela Fundação CERT. E assim começou, Patrick. Né? Naquele momento eu aceitei, né? Eu sempre falo que no começo da nossa carreira nós temos que dizer alguns sims, talvez até mais do que nós imaginávamos que fosse importante dar, mas esses sims que nós damos no início de carreira também direcionam muito, né? Eu falo muito para quem está começando hoje que é tão importante isso, né? Disponha-se, né? Diga sim, né? Sabe aquela história de que primeiro a gente diz sim e depois a gente se prepara? Foi mais ou menos assim que aconteceu comigo, né? Eu gostei dos convites que vieram para mim, eram convites que faziam muito sentido com o meu propósito de vida, de poder ajudar pessoas a melhorar lá desde cedo já, né? E me sentia capacitado para isso. Claro que, né, ainda muito embrionária a maneira de ministrar capacitações e consultorias, mas eu disse sim, vamos em frente. E a Fundação CERT acreditou em mim naquele momento, e naquele momento construiu-se um CNPJ. Né? Então, isso deve ter sido, se eu não estou enganado, né, em agosto de 99. Né? E aí, esse CNPJ, que é o CNPJ até hoje do CETEG, que é a nossa empresa, ele surgiu lá em agosto de 99 com esse desafio de representar a Fundação CERT aqui na Serra Catarinense. Então, por 2 ou 3 anos, os treinamentos que a Fundação CERT ministrava aqui na Serra Catarinense eram feitos por mim, né? Ainda bem jovenzinho, vamos dizer assim, né? Isso me deu um know-how super interessante para poder oferecer os serviços de consultoria a outras empresas, né? E um bastidor que eu acho bem legal é que é o seguinte, né? Quando a gente trabalha CLT e quando a gente trabalha em um horário fixo, né? Tudo aquilo que agrega, tudo aquilo que vem extra, né? Especialmente para aqueles que nos ouvem aqui, nos veem e que estão começando a carreira, tudo aquilo que vem extra vem em muito boa hora, né? E eu comecei a perceber que esse mercado de consultoria e de capacitação ele poderia me remunerar muito melhor do que eu era remunerado como CLT lá naquele momento, né? E isso me acendeu uma luz, talvez uma história de a gente poder olhar para esse mercado diferente do que eu estava olhando como CLT, porque a cultura qual é, né, minha gente? Meus pais CLTs, meus pais sempre funcionários, sempre servidores, né? Minha mãe servidora pública, meu pai funcionário de empresa. Então, qual é o horizonte que tinha para o Juliano? Exatamente esse. Né? Então, eu saí um pouquinho dessa linha, né, buscando inovar um pouquinho, ser diferente da família, empreendendo, então, já a partir daquela época. Depois, a minha saída da Incoff acabou de uma maneira muito amistosa com a direção, né? Eu fiquei mais 2 anos lá fazendo uma transição de função com uma outra pessoa que acabou me sucedendo, e aí sim eu passei a fazer isso, né, fazer consultorias, capacitações em tempo integral. Né? Antes eu dividia muito o meu tempo com a Incoff. Né? Quando, vamos dizer assim, o cordão umbilical foi totalmente desgrudado, vamos pensar assim,
aí eu pude fazer só essa atividade. Muito legal porque você conseguiu criar uma base forte, né? Aqueles sims que você disse que falou no começo de carreira foram importantes para construir esse repertório, né? Sim, Coisa que deve te ajudar de alguma certa forma até hoje em dia, né? As nossas demais. histórias ficam, a nossa bagagem, a nossa experiência, né? Mas muito bom, Juliano, muito bom. Obrigado por compartilhar com a gente aí a sua trajetória. E eu não imaginava que a tua primeira ISO foi já na Encoff, né? Foi muito cedo, Foi. assim. E uma coisa que sempre me chamou a atenção na tua carreira foi justamente essa relação, né, com essas certificações dessas normas, né? Lá começando, imagino eu, com a ISO 9000, né? Indo Uhum. até a ISO que eu preciso da cola, 30.401, 30.401. né? Isso, Foi o tema do teu doutorado, né? Que, enfim, isso. para implementar sistemas de gestão do conhecimento. Então, explica um pouco mais, Juliano, como é que foi pesquisar sobre isso, Uhum. e como que está sendo a aceitação das empresas, em relação a essa ISO que trata de gestão do conhecimento. Legal. Vamos lá, Giovanni. Olha só. Primeiro, você está correto, né? Começou lá atrás essa questão de eu, né? Na verdade, se você for pegar o meu currículo interdisciplinar, que você chamou aí, o direito tem um papelzinho importante nisso, né? Uhum. Porque quando a gente fala de norma, lei, né? Vamos tentar usar uns sinônimos aí. Aham. Eu fui treinado lá no direito para interpretar lei, né? E eu acabei usando essa prerrogativa e utilizei dentro das normas de sistemas de gestão. Né? Assim, começando pela 9001, eu fiz um cálculo outro dia, de início ao fim, eu tenho mais de 50 implementações do início ao fim de empresas, fora aquelas que a gente participou só de um pedaço da implementação, que também aconteceu esporadicamente na carreira. Então, isso me deu, Patrick, como você falou, bagagem para poder pensar em 9.000, em 14.000, em 45, nessas normas que tem mais saída nas empresas hoje. Quando eu estava lá nas primeiras disciplinas do doutorado, pensando o seguinte: gestão do conhecimento, o que eu vou fazer de diferente aqui para poder agregar um pouco, né? A gente sempre meio sonhador, fica pensando como é que eu posso colaborar para alguma coisa inédita, alguma coisa que não tem no mercado ainda, né? Aí, né, o professor Neri dos Santos, meu co-orientador no EGC, na Engenharia e Gestão do Conhecimento, falou para a gente, né, o grande professor Neri dos Santos, sobre a norma ISO 30401, da existência dela, que ela foi emitida agora em 2018, foi recente, né, foi Sim, exatamente no meu primeiro ano de doutorado. Conversando com a professora Edis, lá do Comov, que vocês falaram, do grupo de pesquisa que eu faço parte, coloquei isso para ela, a gente pensou no ineditismo, não tinha nenhuma implantação no Brasil, aquela coisa toda, então vamos criar um modelo, né, para facilitar a implementação da gestão do conhecimento à luz da ISO 30401. Logo, né, busquei a norma lá na ISO, a norma original mesmo, na ISO lá na Suíça, isso está no site da ISO, dá para comprar por lá, a gente fez a tradução aqui para o Brasil, busquei um parceiro certificador, né, que aqui no Brasil é a QMS, que é o certificador que hoje está credenciado a fazer avaliações de conformidade da ISO 30401. E aí, claro, né, vamos estudar essa norma, né? O que eu posso dizer para vocês, gente, né, que hoje, né, 2026, como nós estamos, e aí deixa eu falar um pouquinho do cenário que eu tenho visto nas empresas, né, que acho que isso vale a pena colocar um pouco, né? Por que a gestão do conhecimento, que já é uma disciplina, vamos dizer assim, que já tem aí 50, 60 anos de estudos bem consolidados, né? Por que hoje ela está fazendo tanto sentido nas empresas? Por que grandes corporações já têm áreas de gestão do conhecimento dentro das suas estruturas, né? E que as empresas médias e pequenas, certamente, em algum momento, vão migrar para isso também, se já não migraram, né? Os nossos pais, pensem um pouquinho, os nossos pais permaneciam nas organizações por 30, 35 anos, né? E o conhecimento, ele não era renovado da maneira como ele é hoje. Além disso, o conhecimento não se multiplicava como se multiplica hoje, uhum, né? Até 2 anos atrás, eu não usava inteligência artificial para nada, né? Hoje tem atas de reunião que eu participo que a inteligência artificial é que faz, né? Então, a gente precisa se reinventar muito rápido, né? Então, por conta disso, de que, por exemplo, os currículos que as pessoas tinham ali no passado, que quando elas ficavam 5, 7 anos nas empresas, opa, essa é uma boa pessoa. Hoje, as pessoas que ficam 1 ano são boas pessoas.
E o que acontece com isso? A gente perde conhecimento, gente. Né? Quando sai o Juliano, quando sai o Patrick, quando sai o Giovanni de uma organização, nós perdemos conhecimento. Claro, se não houver um sistema para gerir esse conhecimento, para assegurar que o conhecimento que o Giovanni está gerando lá dentro, ele consegue repassar para alguém, ele consegue padronizar, como o Falcone ensinou lá atrás, com os processos de padronização, dos POPs e outras coisas mais que a gente faz por aí, mas também outras ferramentas que a gente consiga manter o conhecimento, não só a padronização, né, mas às vezes uma passagem de bastão mesmo, de uma pessoa que faz uma transição do seu cargo para uma outra pessoa, ou então lições aprendidas, ou então redes de conhecimento que a gente faz dentro das empresas, universidades corporativas que a gente acaba criando dentro das empresas para repasse de conhecimento. Eu tenho feito em alguns lugares as trilhas de conhecimento, né, que eu batizei assim, para aquelas pessoas que estão saindo de uma função e querem, de repente, né, se conectar com outras funções dentro da mesma organização para ter outras atividades a fazer. Então, tudo isso faz com que a gestão do conhecimento tenha mais força hoje em dia. Confesso a vocês que ainda o que mais acontece nas organizações pequenas e médias, que é onde eu tenho mais atuação, é a padronização, é a escrita de procedimentos, são vídeos das atividades, né? A gente tem substituído os procedimentos escritos por vídeo em algumas organizações, tem alguns ensaios bem legais que a gente, ao invés de escrever o procedimento, a gente está fazendo isso em vídeo para as pessoas acessarem, e o conhecimento fica dentro de uma biblioteca onde sai o Juliano e entra o Giovanni, e a gente não perde conhecimento em cima disso. Eu diria que essa é a situação que está no pano de fundo da ISO 30401. O que a ISO foi lá e fez? Viu isso e criou um conjunto de requisitos para que a gente tenha lá algumas regras, vamos dizer assim, de como é que a gente adquire conhecimento, como é que a gente faz um inventário dos conhecimentos existentes dentro da empresa. Aliás, gente, olha, isso parece ser tão teórico, né? Mas é tão interessante você juntar, por exemplo, esses dias eu estava no escritório contábil, que, aliás, é um segmento que tem entendido muito a gestão do conhecimento, né? Porque são atividades que mudam muito, né? E eles precisam ter, de uma forma ou de outra, ferramentas para garantir que a alteração de pessoas, a rotatividade natural que existe hoje no mundo, ela é coibida com alguma ferramenta. Então, muito legal a gente criar com a galera de um escritório contábil, escuta, que conhecimentos a gente tem aqui dentro? O que a gente sabe fazer de bom? Como é que a gente consegue reter esse conhecimento, como diz a ISO 30401? Tá aí, que conhecimentos nós não temos aqui dentro? E que nós podemos fazer isso de uma outra maneira para criar esse conhecimento. O Patrick e eu até nós já falamos em alguns programas sobre isso, assim, sobre o custo, né, de trabalho desperdiçado, né? Perfeito. Então, existe um custo, né, quando, por exemplo, um colaborador importante sai de uma empresa, né, e que esse conhecimento ele não foi gerido, enfim, então tem toda essa questão. Você tem conhecimento de pesquisas, né, que mensuram, por exemplo, qual que é a perda, por exemplo, quando um colaborador importante sai, né? Existe um número para isso, assim, a empresa perde quanto, assim, em termos financeiros, em termos econômicos, já que você estava falando também de escritório de contabilidade, já existem métodos para mensurar esse tipo de perda? Olha, Giovanni, não conheço, mas acho que é um bom tema de pesquisa, sabe? Para a gente poder fazer isso, porque eu imagino que isso varie muito de a cada Claro. organização, né? Enquanto você falava, eu lembrava, por exemplo, de um caso de uma pessoa que tem lá, sei lá, 50, 60 anos de idade e que está talvez há 30 num cliente nosso e ele não repassa conhecimento. E a gente já tentou de todas as maneiras, a gente já tentou buscar, de repente, alternativas de que, escuta, você prefere alguém mais da tua idade, alguém mais jovem, você prefere um rapaz, uma moça, alguém mais iniciante ou alguém com um pouco mais de experiência, e ele simplesmente não repassa. E ali, nesse caso em especial, está a insegurança, né, gente? A insegurança da perda do local, da perda do status, né? Tanto que quando eu coloco lá na minha tese, vamos dizer assim, a fase zero de uma implementação de programa de gestão do conhecimento, é a gente criar dentro da empresa esse ambiente de confiança,
para que as pessoas entendam que elas estão num ambiente seguro. Mas essa tua pergunta, ela realmente é instigadora e vale a gente, de repente, buscar com os alunos a busca de um estudo em cima disso. O que eu te digo é o seguinte, né? Vamos pensar juntos. Uma pessoa que está lá há 30 anos e não tem substituto, o custo da saída dela e da perda de todo esse conhecimento é muito mais alto do que aquela moça que está lá no escritório contábil e que está lá há um ano, né? E que isso, de repente, lá naquele escritório contábil que eu estou falando, eles já têm procedimentos estabelecidos de como fazer uma folha de pagamento, os pormenores de cada cliente, as diferenças, as necessidades e expectativas de cada cliente sobre aquela folha de pagamento e assim por diante. Então, a gente sabe que essas ferramentas trazem realmente uma longevidade muito maior para as empresas. Agora, mensurar financeiramente é um desafio. Tá aí uma dica de pesquisa, né? Dica de pesquisa. Quem sabe a gente se aventura numa dessas aí, né? Pô, por que não? Bem, Juliano, mudando um pouquinho de assunto, a gente vive num período de grande estabilidade geopolítica, né? Infelizmente, o mundo inteiro não é só Brasil. Não vou nem entrar nos detalhes, mas o mundo e, consequentemente, o mercado global, eles estão em constante mudança por causa disso, né? Vejo muita gente importante dizer, gente grande, conceituada, que as empresas brasileiras elas estão cada vez mais ou não são competitivas. Você concorda com essa visão? Se sim, onde estão as nossas falhas? Se não, onde estão os nossos pontos fortes, por assim dizer? Né? Uhum, boa. Eu vou te dizer o seguinte: eu acredito que quem fala muitas vezes, especialmente no meio político, talvez não conheça tão bem as empresas brasileiras. Nós temos muita coisa boa, Patrick. Eu vou te dizer que nós temos muita coisa boa, né? Nós temos muitas boas empresas que fazem boa gestão e tudo mais. Nós perdemos muitas vezes para outros países por conta de investimento, por conta de capacidade de investimento, de infraestrutura do nosso país, que às vezes é um pouco mais precário do que nós gostaríamos. Mas eu vou te dizer o seguinte: o que eu vejo que estão nas empresas pequenas e médias, volto a falar, que são aquelas que eu tenho um pouco mais de entrada, né? E que aí eu acho que é um desafio que, como você bem falou, é um desafio mundial, né? É um desafio de você fazer com que as pessoas que estão trabalhando nessas organizações performem de uma maneira que a produtividade seja adequada, seja bem controlada e que também as pessoas sejam valorizadas. Eu vejo que essa equação que o mundo quer hoje, né, onde você tem produtividade, mas você tem valorização das pessoas, respeito àquilo que as pessoas querem, né, propósito, fazer sentido, essa coisa toda, que talvez nós, Giovanni, não vou falar pelo Patrick, mas nós que somos contemporâneos das mesmas escolas e nós tivemos as mesmas culturas, para a gente é um pouco difícil de entender isso. Eu sempre falo o seguinte, né? Certamente você e eu, se a gente colocar uma logomarca de uma empresa no peito, a gente já sai comprometido com ela. Uhum. Né? Nós não precisamos ficar tendo coisas que nos façam nos comprometer, a gente sai comprometido. Né? Se nós estamos ali na nossa Uniplac, nós estamos comprometidos com aquela organização. Né? Se nós estamos dentro de uma outra organização, nós vamos estar comprometidos com ela e ponto final. Né? Hoje em dia, vocês sabem que a coisa não é bem assim. Eu preciso criar muito subterfúgio, Patrick, muito paliativo para comprometer as pessoas. Eu vejo que isso, em outras culturas, já está um pouco mais consolidado do que aqui no Brasil. Talvez essa seja uma situação de diferença que a gente tem aqui. Nós temos um povo extremamente criativo, né? Nós somos menos trabalhadores do que algumas culturas do mundo, isso já está em pesquisa, né? Isso não é dado qualquer, mas a gente sabe que algumas culturas têm mais tempo de produção utilizado melhor do que nós, né? Pesquisadores que saem do Brasil e que vão fazer pesquisa em outros lugares veem que o nível de produtividade que as pessoas têm num espaço menor de tempo, num tempo menor, vamos dizer assim, do que aquele que a gente tem aqui, é maior, né? Então existe um pouco essa cultura do desfocar. De onde que eu vejo que vem isso? Vem talvez dessa nossa cultura do público, né? E aqui não é uma crítica ao público, mas ao órgão público, eu quero dizer, né? Mas é muito em cima daquilo que nós temos de ter um ritmo de trabalho um pouco menos
firme do que aquele ritmo que nós vemos em organizações privadas, né? Quem sai do órgão público e vai para uma organização privada, normalmente, né, salvo aqui aqueles que nos veem, nos ouvem, de boas organizações públicas, vão sentir uma diferença, porque o ritmo é diferente. Então eu vejo que isso é algo que é uma briga hoje em dia, né? Liderança, gestão de pessoas, busca de pessoas adequadas no mercado. Eu acho que isso é o grande problema que nós temos hoje para resolver. Nós não tínhamos isso há 20 anos atrás, né? De tantas capacitações para melhorar a liderança, para fazer com que a liderança se adeque a esses padrões que nós temos hoje, porque eu sempre falo, né? Não adianta nós acharmos que nós vamos voltar a ter liderados como tínhamos há 20 anos atrás. Não, não, eles estão aí. Nós é que temos que reinventar a maneira de liderar e de fazer com que essas pessoas performem bem. E aí, assim, qual é a fórmula, né? No passado tinha lá 3 ou 4 maneiras de liderar. Hoje em dia, você tem que conversar com cada colaborador, entender o propósito dele, o que faz sentido para ele, como as pessoas estão falando, para a gente poder liderar cada um deles. Então, esse sim é um desafio mundial. É de nós, vamos dizer assim, desta geração, aprender a como cativar essas pessoas e fazer com que eles performem cada vez melhor. Aí, assim, aproveitando o gancho, né? Como a gestão do conhecimento pode colaborar para isso? Muito. Eu vejo que isso, quando nós conversamos lá no grupo de pesquisa, lá no Comove, nós falamos muito que nós temos muita ferramenta na gestão do conhecimento, como essas que eu falei para vocês, de nós termos comunidades de prática, termos rodas de conversa, termos lições aprendidas, termos coisas que façam as pessoas se aproximarem. As pessoas falam menos hoje em dia, né, do que nós falamos. As pessoas são mais introspectivas, na sua maioria, dentro das empresas hoje em dia, né? E a gente precisa fazer esse povo falar, esse povo se manifestar. Eles têm boas ideias, têm inteligência, certamente até, Giovanni, mais inteligentes do que a nossa geração, porque receberam muito mais informação do que nós recebemos lá quando nós tínhamos 14, 15, 18 anos. Né? Então a gente tem que saber direcionar isso. É como se a gente tivesse um canhão que nós não estamos sabendo direcionar por conta desses conflitos geracionais. Aliás, né, se eu pudesse dizer para vocês assim, o que rola em qualquer organização que eu estou? Conflito geracional. Uhum. E o pior é que é um conflito que às vezes não é resolvível. Existe uma propensão a quem é um pouco mais velho, né, de tempo de casa, a não querer resolver esse conflito. Eu quero ter razão. E aí não resolve mesmo, né? Porque as pessoas que são de uma geração mais jovem hoje, elas querem outra coisa, elas querem outra maneira de liderança, elas querem uma aproximação diferente e a gente tem que saber entregar isso. Patrick, pensando em conflitos mundiais, né, em questões geopolíticas, como você falou, eu vejo que essa questão da gestão de pessoas, do posicionamento da liderança, é algo que está em qualquer empresa hoje, seja a pastelaria, como eu brinco, né, até a grande metalúrgica ou até a grande outra indústria qualquer, que a gente, de uma forma ou de outra, acaba interagindo. Eu tinha uma pergunta para te fazer, Juliano, mas você acabou respondendo já. Tá? Patrick, ele faz isso acho que desde os 5 anos de idade, né? Então ele vai respondendo as perguntas, mesmo aquelas que não foram feitas para ele, ele já responde as perguntas que eram de todo mundo, assim. Então, tá, já respondeu, excelente. Mas então deixa eu tentar, né, dentro do que você falou, ver se eu consigo salvar minha pergunta aqui. Vai lá. Juliano, então, tá. Você fala dessa questão geracional, ok. Agora, o que você diria, então? Você fala, por exemplo, da necessidade de mudança das lideranças, né, para se adaptarem, por exemplo, enfim, a um mundo novo, a gerações novas, etc. E por aí vai. Isso. Agora, você também é professor universitário, você é palestrante, você é educador corporativo, empresarial, enfim, você trabalha com isso há tanto ou mais tempo quanto a gente. E você viu, né, como você bem falou, as gerações mudando e por aí vai. O que você teria a dizer, então, para as gerações que estão entrando no mercado de trabalho agora, né? Ou que já estão há algum tempo, por exemplo, geração Z já está há algum tempo no mercado de trabalho, né? Qual seria a contrapartida, por exemplo, que você iria sugerir ou que os teus clientes esperam, né, que essas pessoas mais jovens também apresentem para a empresa?
Legal. Nossa, olha, dá para fazer um tratado dessa pergunta. A pergunta é ótima, Giovanni. A pergunta é excelente, né? Eu diria o seguinte: o que que as empresas esperam das pessoas dessas gerações e que elas poderiam entregar, né? Eu vou tentar enumerar aqui, mas não pela ordem de importância. Disciplina, eu vejo que é algo que falta demais hoje em dia, né? Uhum. Então, assim, disciplina no sentido de constância, né? No sentido de fazer sempre. Eu vejo que as gerações que estão chegando são gerações mais oscilantes, né? Então, eu me comprometo à medida que me dão. Se não me Uhum. dão, eu não me comprometo. Isso é um problema para as organizações, né? Eu Sim. também diria o seguinte: a noção de tempo, né, dessas pessoas das gerações mais próximas agora, né, que nasceram aí, sei lá, depois de 2000, até de 95 para cá, sei lá, alguma coisa assim, a noção de tempo é uma noção diferente do que as empresas têm. Então, eu não consigo, muitas vezes, eu como empresa, e aí eu estou falando desde a empresa pequena até a grande empresa, eu não consigo mudar salário na minha estrutura nos primeiros 6 meses. Uhum. Né? Eu não consigo melhorar a tua remuneração, ô colaborador, tão cedo quanto você imagina. Entenda que isso é difícil de acontecer, né? E talvez uma coisa que eu falo muito para os meus filhos, Giovanni, e que eu insisto muito com eles, né? Busque o protagonismo, né? Eu vou te dizer assim que nós sempre buscamos lá atrás, aonde nós estivemos, da forma como nós construímos as nossas carreiras, algum protagonismo. Pode ser um protagonismo pequeno lá naquele tópico, ou naquela situação, mas nós buscamos, existe algo dentro de nós buscando o protagonismo. E aí, assim, se a gente tivesse que, como num trabalho acadêmico, né, gerar subtópicos para essa busca do protagonismo, você tem vários comportamentos aí dentro, no sentido de proatividade, no sentido de avisar antes, né? Eu estava num cliente hoje pela manhã e falava com uma pessoa dessa geração que você está citando, mais ou menos o seguinte: escuta, você sabe o que tem que fazer, fale nas reuniões, né? Uhum. Coloque isso de uma maneira adequada, de uma maneira firme nas reuniões, mas as pessoas introspectivas pensam assim: não, mas a empresa não é minha, né? Não, mas eu não estou numa função de liderança. Mas como é que você vai construir uma função de liderança se não for a partir de comportamentos adequados e de tudo isso que você está provocando aqui nesse debate importante? Né? Então, eu diria que essas questões de as pessoas buscarem um protagonismo diferente, de eu saber o seguinte, né, que eu posso até não ter um tempo muito extenso dentro dessa organização. Eu só quero ficar 2 anos aqui, mas vamos fazer com que até o último dia eu lute por ela, né? Uhum. Eu lute por aquela marca. E aí, o que, que significa o lutar, de novo, com subtópicos, né? Buscar conhecimento naquilo que eu faço, né? Hoje eu vejo o seguinte, né? Nós tínhamos no passado muito essa ideia de nós estudarmos fora de horário, né? Eu estava, Giovanni, esses dias ali no Uniplac mesmo, né? E aí conversava com a Daniela do Midlages, né? E Aham. falava com ela o seguinte: poxa, como a gente fazia no passado, né? A gente trabalhava de dia, estudava à noite. Como é que nós conseguimos fazer isso lá atrás? E hoje a gente vê tantas pessoas com dificuldade para fazer isso e não conseguindo muitas vezes terminar os estudos, porque trabalhava desde as 7 horas da manhã, tinha lá um intervalinho de meia hora, comia alguma coisa e logo estudava. Essa resiliência, ou então essa energia que se tinha lá atrás, eu vejo que a gente foi perdendo ao longo do tempo por N questões. Em outro momento a gente pode discutir porquês, eu tenho alguns porquês para contar para vocês também, mas não é o foco aqui. O que importa é que a gente precisa fazer com que essas pessoas, se elas nos ouvem, nos veem aqui hoje, que elas entendam que as empresas funcionam dessa maneira. Ah, mas isso está errado, Juliano. Pois é, mas é que as empresas precisam tirar a força precisam tirar o lucro delas da força de trabalho que lá estão, né? E eu vejo que esse cálculo, Giovanni, também é um cálculo ofensivo hoje em dia, né? Muitas pessoas que eu trabalho nas empresas pensam assim: poxa, mas veja só o lucro que essa empresa tem e tudo mais, mas nós estamos lá para isso. Existe um investidor ali que colocou grana, colocou energia, colocou disposição e coragem, principalmente para os brasileiros, né, para empreender num país onde tem uma tributação tão alta como nós temos, Sim. mas que ele ousou fazer isso. Então, Uhum. eu, como colaborador, preciso pelo menos devolver isso. Eu preciso ampliar a minha taxa de participação no dia a dia e não simplesmente dizer, como eu vejo por aí: cara, essa empresa não é minha, deixa eles se decidirem na vida aí, eu não estou nem aí para isso.
essa falta de comprometimento, né? Então, talvez um quarto tópico aí seja o aumento do comprometimento com esses negócios. Isso faria certamente com que a gente tivesse um pouco mais desse outro lado, porque eu tenho falado muito, né? A tua pergunta foi fundamental aí pelo seguinte: eu tenho falado muito do outro lado, o que Aham. nós, né, desse lado, temos que fazer com essa geração. E a tua pergunta ela vem exatamente ao contrário dela e ela é bem importante e reflexiva. Então, esse silêncio, por exemplo, que eu vejo dentro de algumas das minhas disciplinas, que alguns colegas também relatam, você percebe dentro das empresas também, o pessoal não quer falar. Exatamente, não. Tanto que assim, né, quando a gente começa programas de rodas de conversa, de busca de brainstorming para análise de causa e solução de problemas, essas coisas todas, eu sempre falo para os meus clientes assim, gente, até a terceira ou quarta reunião, o povo não vai falar. Né? A gente já sabe que isso vai acontecer. Né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: não deixem de fazer, né? Não parem de fazer, persistam, né? Progridam na quarta, quinta, sexta reunião. Lá na quinta ou sexta reunião vai ter uma viva alma lá que vai começar a fazer a interação, e isso vai ser importante para o crescimento dessa ferramenta, por exemplo, que eu exemplifiquei aqui agora. O que você vive na sala de aula, a gente vive nas empresas também. Interessante, muito legal. Muito bom, né? Esse papo geracional aí. A gente poderia ficar aqui horas falando disso e talvez a gente ia entrar em consensos ou não, né? Esse vai ser o corte do episódio. A gente vai fazer só esse corte e vou colocar nas minhas aulas aí também. Assim, ó, Isso. tô me esforçando, mas vocês precisam fazer a parte de vocês. Tá aí, ó. Aí, É isso daí isso. tem provas, tem provas. É. Mas muito bem. A gente já está chegando aqui no nosso encerramento, viu, Juliano? Eu só tenho mais uma pergunta aqui para você. É uma ponderação. Além de dominar os sistemas e as estruturas organizacionais, em seus diferentes níveis, você também tem formação e certificação como conselheiro. Essa Sim. estrutura de governança corporativa, incluindo assim conselheiros, conselhos administrativos, consultivos, estratégicos, enfim, ainda é restrito às grandes companhias ou as médias empresas brasileiras já estão adotando esse modelo? E mais, quais são os principais benefícios e ganhos que as organizações obtêm ao estruturar conselhos? Ótimo. Que deixa, Patrick. Obrigado. Olha só, esse tema, minha gente, é outro tema encantador atualmente nas organizações. E assim, ó, para começar, aquilo que você perguntou, empresas médias, empresas pequenas, vamos pegar de novo no horizonte de amostragem que eu tenho aqui no estado e aqui nos estados do sul, onde eu mais atuo. A grande maioria, empresas familiares, né? Uhum. Empresas familiares vão chegar em algum momento, e vocês sabem disso, e todos nós sabemos, elas vão chegar em algum momento onde vai ter algum tipo de conflito, né? Eu estou aqui puxando da memória dos meus clientes atuais e que a gente atua com governança, Patrick, que tem lá os filhos se formando, ou que tem lá os filhos já atuando e atuando com insucesso e a empresa não tendo a performance que tinha na geração anterior, né? Ou então, noras Desculpa, chegando, fala. Juliano. Desculpa, só para o Patrick que não é daqui, né? Se a gente parar para pensar, as empresas mais antigas, né, da nossa região aqui, todas quebraram, ou uma boa parte delas quebraram, assim, depois da segunda geração ou terceira geração assumindo o comando sem governança, né? Se a gente parar para pensar, tem muita empresa que era, assim, tipo, uma das maiores, assim, na época que a gente era Uhum. criança, que hoje elas não existem mais, né? Exatamente. E se a gente for olhar para as outras regiões, é exatamente assim também, né? E o que acontece é o seguinte: nós tínhamos lá naquela época, no passado, só a única alternativa, lembro bem disso, que era treinar os filhos, treinar aqueles que vêm, né? Aham. Não existia outra possibilidade de governança. E hoje, Patrick, quando a gente constrói nas organizações estruturas de organograma, propomos às empresas médias, especialmente elas estão aderindo muito a essa questão dos conselhos, né? Onde você tem 3, 4 especialistas que são contratados para ajudar na gestão, né? Que continua tendo um diretor, um CEO tocando as coisas, mas existem algumas pessoas que estão na estrutura da empresa e que são remuneradas para isso, para que façam essa
essa atividade tão importante que é de aconselhamento, que é de busca de que mercado vamos, de apoiar dentro de um planejamento estratégico, e o filho que está chegando participa da empresa ou não participa, que critérios ele tem para entrar ou para não entrar. Né? Esses dias nós aconselhávamos uma dirigente de uma empresa importante aqui do estado, que os filhos estão em idade de entrar nas empresas, e ela, na cultura dela, e eu entendo, isso é uma coisa absolutamente tranquila, ela já queria que os filhos entrassem no topo, né? Então, assim, eu já quero que ele seja meu assessor, eu já quero que ele seja meu apoiador. E qual é a ideia aqui, né, gente? A ideia que eu sempre indico para essas empresas que o filho está chegando ou a filha está chegando, primeiro tenha uma outra experiência, né? Uhum. Primeiro, se possível, não comece na empresa da família, comece em outro lugar, para você gerar autoridade. Eu falei lá no início da nossa conversa, tenha um caso, tenha 2 casos, né? O filho ou a filha que chegam na empresa, né? Eu dei o meu exemplo das ISOs, do planejamento estratégico, dessas ferramentas todas que a gente trabalha, mas quando a filha ou o filho chega de volta na empresa com, vamos dizer assim, uma vitória em uma outra organização, fica bem mais fácil, né? Fica bem mais fácil de ele entrar na empresa já com regras, já com alguma coisa nesse sentido. Os pais têm um papel importantíssimo nesse momento para deixar claro o que pode e o que não pode. Porque nós sabemos que muitas vezes na geração atual os filhos é que dão as cartas, né? E isso dentro de uma organização que aí sim, Patrick, respondendo talvez mais diretamente a pergunta, que use governança, que estabeleça uma estrutura de organograma ou alguma coisa parecida, que tem ali conselhos, que tenham comitês, que tenham algumas coisas que a gente possa fazer com que exista uma passagem de bastão. Uma outra possibilidade que a gente vê muito hoje, né, nas empresas é o empresário, a empresária, aquele ou aquela que não tem descendentes, né? Ou se tem descendentes, os descendentes já estão com a vida resolvida, né? Um é advogado, o outro é médico, o outro, né, se mudou do país, o outro mudou de vida e está não sei aonde, todos bem, inclusive, né? E a empresa passa a ser uma situação assim, que todos têm um ponto de interrogação e pensam assim, o que eu vou fazer com essa empresa? Uhum. Foi ela que nos trouxe até aqui, mas eu não quero ela para mim, eu escuto isso muito de filhos, Giovanni. Os Eu não pais quero essa ficaram empresa para trabalhando mim. também durante muito mais tempo, né? E aí, Exato, né? E uhum. até, né, em outro momento eu posso falar um pouco sobre isso. Muitas vezes os filhos não querem saber da empresa, por quê? Porque não querem a vida que os pais tiveram, Uhum. né? Viram os pais o tempo todo não almoçando, né, ficando até mais tarde, trabalhando 18 horas por dia, 16 horas por dia. Então eu não quero essa vida. Então eu vou fazer outra coisa, eu vou fazer alguma coisa que me dê mais prazer e propósito e não vou usar a empresa da mãe ou do pai, né? Então isso é uma outra situação que nós podemos falar em outro momento. Então a governança, os conselhos, eles nos ajudam muito a olhar para frente, Patrick, né? O que eu aprendi nessas formações de conselho e também nas atuações que eu tenho como conselheiro de algumas organizações. Eu preciso estar lá, vamos dizer assim, de uma forma imparcial, né? Como eu sempre falo, olhando para o CNPJ, né? Eu não estou ali olhando para a relação familiar, eu estou olhando para o CNPJ. Claro que eu sei, de forma, vamos dizer assim, sutil, né, de que a relação familiar tem que persistir, tanto que eu sempre falo, né? Eu prefiro dizer, escuta, para a família ser mantida, vamos tomar essa ação aqui na empresa, né? Porque a família, eu respeito demais esse núcleo. Esse núcleo precisa ser respeitado, né? Às vezes é necessário tirar alguém da família da empresa e fazer isso de uma maneira limpa, polida, firme, vamos dizer assim, para que a empresa possa prosseguir com qualidade, né? Porque a empresa ela pode dar muito mais a esses familiares ao longo do tempo se ela for bem gerida, né? O fato, inclusive, né, das vendas, né, das fusões ou vendas por aí que a gente de uma forma ou de outra participa, às vezes nós ajudamos as empresas a se prepararem para isso. Então eu preciso ter lá uma auditoria externa, eu preciso ter compliance, eu preciso ter tudo isso que envolve governança para garantir que eu seja, vamos dizer assim, observado por um player maior, né? Observado por alguém que possa incorporar a sua marca à empresa lá que nós estamos representando para que isso aconteça. E isso, gente, né? Parece que esse papo, pô, João, isso aqui é só para grandes corporações, negativo. Isso, às vezes, você tem empresa que está faturando alguns poucos milhões por ano e que consegue fazer exatamente esse tipo de operação, por isso que eu acho que tem muito valor. Ótimo.
Muito legal, Juliano, muito legal mesmo. Enfim, já estamos chegando no nosso tempo, né, limite, e a gente sabe que você tem uma agenda bastante concorrida, por isso agradecemos você ter aceitado o nosso convite. Temos várias outras perguntas para fazer, então a gente já deixa aí uma proposta para uma nova conversa, para uma nova edição, porque tem muito assunto interessante para a gente conversar e para a gente perguntar para você. Então, em nome dos nossos ouvintes, da nossa pequena, mas qualificada audiência, né, agradecemos a tua presença aqui, Juliano. Obrigado. Muito bom, Giovanni. Obrigado a vocês pela oportunidade. Eu sempre falo o seguinte, né? Essa trajetória que a gente vai construindo na vida, uma das coisas que eu mais tenho carinho em fazer é compartilhar isso ao longo da carreira. Por quê? Porque lá atrás as coisas poderiam ter sido mais fáceis para nós se outros tivessem compartilhado mais, né? Então eu sempre falo, né? Por exemplo, você usou o exemplo do doutorado da UFSC, né? Eu sempre falo para as pessoas: você quer fazer mestrado ou doutorado numa universidade federal? Poxa, vamos conversar. Deixa eu te dizer os caminhos que eu fiz e que foram errados, e deixa eu te dizer os caminhos que eu fiz e que foram certos, né? Porque a gente foi meio tateando na vida, né? E hoje nós temos, vamos dizer assim, uma possibilidade de colaborar com quem vai chegando e de repente apresentar algo melhor, apresentar uma base melhor para quem vai chegando. Então, disponham sempre de mim, por mais que eu tenha N compromissos e realmente tenha uma rotina bem densa, graças a Deus, mas eu estou sempre à disposição para a gente bater um papo, trocar uma ideia, seja com vocês, seja com alunos ou com quem quer que a gente possa interagir. Contem comigo mesmo. Obrigado. Muito bom, muito bom. Contaremos. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu. E esse foi mais um Podcast. Agradecemos a todos que ficaram conosco até aqui. Fica o convite para nos seguirem no Spotify, no YouTube e nas redes sociais. E mais informações você pode obter em nosso site empodcast.com.br. Um grande abraço e até o próximo episódio.